Alô, comunidade! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à Live Class, a Live Class de número 34, a última Live Class de todos os tempos. Hã? Como assim? Peraí, do que nós estamos falando? Nós estamos falando da Live Class, esta aula que acontece toda semana, quinta-feira, às 19 horas. É uma aula completa e aprofundada sobre algum tema ou área de conhecimento da comunicação, onde eu, Márcio Mussarello, seu comunicador corporativo, venho aqui e destrincho um assunto, e aprofundo num assunto, e trago conceito, e trago história, e trago casos, e trago entendimento do que realmente é a comunicação humana de alta performance. Quero dar uma boa noite aqui aos meus veteranos. Ei, meu Deus do céu, não sei nem como é que vai ser a noite de hoje. Estelinha, boa noite a todos. Boa noite, Estelita. Guilherme Soares, alô, comunidade. Alô, comunidade. Estela Oliveira falou, vai deixar seus pequenos gafanhotos? Chega uma hora que os pequenos gafanhotos precisam ir para outras plantações, Estela. A verdade é essa. Jorge Pedrosa, salve, salve comunidade, boa noite a todos. César Fidelis também, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Uma boa noite, uma ótima noite, aliás, uma noite maravilhosa, uma noite espetacular, pelo simples fato de você estar aqui junto comigo. Olha só que coisa bacana, olha só que coisa legal. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante antes da gente começar essa nossa conversa, esse nosso tete-a-tete sobre o outro assunto, que aliás é a razão. Não é a razão, mas tem a ver o conteúdo que eu separei para hoje com o título da Live Class. Existe um recurso nos meios, nas redes sociais, principalmente no YouTube e também em outros que distribuem vídeos e tudo mais, que a gente chama de clickbait. Clickbait nada mais é do que uma isca de clique. É algo que você coloca para que as pessoas fiquem curiosas e cliquem para assistir. Já vou explicando, não é o caso, eu não faria uma brincadeira dessa, né, com esse assunto e não usaria um clickbait, porque o lado bom do clickbait é que você consegue cliques, o lado ruim do clickbait é que o que está prometido no texto, na chamada, seja lá o que for, na maioria das vezes não é entregue. E aí as pessoas desgostam do seu conteúdo, vão embora e ainda vão embora falando mal de você. Então, em várias aulas, eu direto falo para vocês dos conteúdos, das estruturas, de como você abre, de como você desenvolve, de como você encerra. E uma das coisas que eu falo, mas eu acho que eu acabo falando meio que de passagem, até por causa de ou maldição do conhecimento, ou porque eu já faço muito e eu já sei do que eu tô falando, são as transições, né? Eu falo de transição ou eu falo de costura, né? Como que você costura uma coisa para outra. E eu acho que poucas vezes eu dei exemplos, né? Eu já falei, eu já dei uma lista de coisas que a gente precisa, que a gente pode usar, histórias, dados, perguntas, pesquisas, etc, etc, mas eu acho que eu nunca exemplifiquei. E eu tenho, particularmente, um baú, um repertório de transições e de costuras que eu posso usar em diversas situações. Então hoje eu quero trazer para vocês 7 tipos de transição que vão fazer vocês tornarem as apresentações de vocês, sejam elas quais forem, muito mais interessantes para quem assiste. Por que isso? A transição, quando a gente cuida de uma estrutura, a gente cuida muito bem de cada ponto da estrutura. A abertura, aí você pensa na abertura, você pensa como que você vai fazer e tal, não sei o quê. Aí você pensa no seu desenvolvimento, seja no pitch de vendas, que a gente já teve aqui a live class do pitch de vendas, a janela de oportunidade, seja numa apresentação, que a gente já teve aqui 2 live class pelo menos sobre apresentação e tantas outras que eu falei que estão ligadas diretamente a uma apresentação, seja numa interação, num tete-a-tete, vendendo uma ideia, numa reunião, seja lá como for, você pode usar e deve usar. Só que a gente pensa nas estruturas como entidades separadas. E eu já vi muita gente que cuida, que faz uma ótima abertura, que faz um ótimo desenvolvimento, que faz um ótimo encerramento, mas a transição de uma coisa para outra, ou seja, esta apresentação, ela não é fluida, ela não é
contínua, ela é quebrada, ela é truncada, né? Então o cara faz a abertura, aí ele fala, agora vamos para o desenvolvimento, aí faz o passo 1, passo 2, passo 3, aí só que, assim, são coisas fechadas em si, e não um contínuo. E é fundamental, é importante, porque é justamente nessas viradas onde você costuma perder a atenção das pessoas. Então, por isso que é importante a gente saber o que são transições, ganchos e elevadores de atenção, para que a gente possa tornar a nossa apresentação algo que tem um início e vai fluindo através do conteúdo até chegar no seu final e que a cada momento dessa jornada você está sempre trazendo novamente a atenção da pessoa para cima. Você está reelevando ou trabalhando trabalhando a atenção das pessoas, e isso vai ser até mais prazeroso para essas pessoas. Olha só que coisa bacana. Então vamos lá. Deixa eu começar aqui. Bom, o que eu tinha começado a falar, eu acho que a base de tudo está aqui, é conduza a sua audiência numa viagem inesquecível ou numa viagem prazerosa, né? Sem trancos e barrancos, sem lombada, sem ficar parando o carro a toda hora, uma coisa gostosa que a pessoa vai curtir participar, seja ela o tipo que for, seja ela do jeito que for. Os erros de quem fala. Antes da gente partir para coisa boa, tem os erros de quem fala. Deixa eu ver aqui, ó. Os erros de quem fala, que foi o que eu acabei de falar. Os erros de quem fala é isso. É você querer ser muito pontuar muito aquilo que você está fazendo. Você deixar muito claro que você está passando do ponto 1 para o ponto 2, para o ponto 3, para o ponto 4. Ou não fazer o pré-jogo. Não fazer o aquecimento, né? Você ser seco, você já chegar chegando, você já chegar direto no seu conteúdo. Uma das funções da transição, da costura ou do gancho de curiosidade, que é o que a gente vai falar aqui dos ganchos, é justamente para que o cérebro da pessoa saboreie mais a informação que virá. Olha que coisa linda. Você vai fazer com que a pessoa, você vai agregar mais valor ainda àquela informação. Porque se você chega única e exclusivamente com a informação pura e simples, muitas pessoas podem não dar o devido valor, ou podem não compreender tudo que engloba aquele conhecimento, aquela peça de informação que você está compartilhando com as pessoas. Então, os erros de quem fala é justamente de não dar atenção, de ir direto ao ponto muito rapidamente e achar que porque você gosta do ponto do jeito que é, então se você falar, a pessoa vai ter a mesma conclusão, ou vai ter a mesma atenção, ou vai ter a mesma retenção, ou vai ter o mesmo interesse que você teria ouvindo aquela determinada frase. E não é, porque o nosso filtro de experiência, nosso ponto de vista, ele carrega muito mais coisas do que só aquilo que está sendo falado ou só aquilo que está sendo ouvido. Então, por isso que é importante, e os erros de quem fala são justamente esses. Vamos começar com o primeiro gancho, o gancho da curiosidade. Então, assim, eu vou trazer aqui 6, 7 ganchos. Cada gancho desse você pode colocar em qualquer lugar da sua apresentação, de preferência, quando você passa de um tópico para o outro, de um pedaço para o outro, de uma etapa para outra. Tem muita gente que só usa os elevadores de atenção ou os ganchos de atenção no começo e no máximo no final. E no meio fica aquele negócio meio pastoso, meio morno, meio... Entendeu? Então você pode usar sempre que você for trazer algo novo na sua apresentação. Então isso que é muito importante. Então um desses que eu uso, e eu acredito que eu tenho exemplo para todos aqui, próprio, né, meu exemplo próprio, que o primeiro deles é o gancho da curiosidade. É você gerar curiosidade nas pessoas. Por exemplo, tem um pedaço aí, uma história que eu costumo usar quando eu vou trazer determinada informação nas minhas palestras, que eu falo, olha pessoal, ao longo dos meus 25 anos de apresentação, tem uma coisa que eu aprendi só há pouco tempo atrás, e isso mudou completamente a maneira de eu apresentar em público. Olha só essa pequena frase
Só isso já faz a pessoa fazer o quê? Querer saber o que em 25 anos eu não tinha aprendido, o que foi que eu aprendi e por que mudou o meu jeito de apresentar. Esse é um gancho. Então, quer dizer, em vez de eu chegar com a informação que seria, quando você começar uma apresentação, não use agenda, vamos dizer que seja isso, né? Não é isso, mas por exemplo isso. Quando você for começar uma apresentação, não mostre a agenda, que é uma das coisas que eu falo isso. Eu falo, gente, ao longo de 25 anos da minha carreira, eu fiz apresentações em público, eu ia muito bem e tudo mais, mas só nos últimos anos é que eu descobri uma coisa fundamental e que mudou completamente o jeito que eu faço apresentações. Você entende que a pessoa se coloca num estado de, cara, eu quero saber o que ele levou 25 anos para aprender e que eu posso aprender agora. Então esse aqui seria o primeiro gancho, que é o gancho da curiosidade. O próximo é o gancho da prevenção ou de evitar o erro, do medo, é o gancho do medo. Uma dessas coisas que eu faço é mais complexa do que o que eu vou explicar aqui, mas na verdade eu tenho uma história, né, que eu falo para vocês, que eu tenho meu baú de histórias, com umas 20, 25 histórias que eu posso usar em diversos momentos e que eu saco assim na hora para usar de alguma coisa. Uma dessas histórias, uma história real, verdadeira, foi do meu maior sucesso na vida. Aqui tá escrito fracasso, mas eu vou chegar lá. E aí eu conto do meu sucesso, aí eu conto a história, como é que foi o meu maior sucesso, o que aconteceu e tal, não sei o quê. Aí eu pego e falo assim, só que esse também foi o meu maior fracasso. Então eu posso tanto fazer essa prévia de contar um grande sucesso meu e a pessoa... Porque ninguém gosta de ouvir dos nossos sucessos, elas gostam de outras coisas, elas gostam de sofrimento, elas gostam de dor, elas gostam de dilema, elas gostam de conflito, você vai entender isso agora. Mas o que é o gancho da prevenção e do medo, de evitar o risco? É assim, o meu pior fracasso numa apresentação foi quando eu não levei a plateia, a audiência em consideração. Eu estava preocupado só comigo, só em aparecer, só em me mostrar, só em ganhar aplausos, e esse foi o meu maior erro. E isso me causou uma vaia de 1.500 pessoas. Você tem ideia do que é você ser vaiado? Vaiado com raiva por 1.500 pessoas. Então, se você quer evitar o risco, se você quer evitar que isso aconteça em uma apresentação sua, eu tenho aqui uma dica para trazer para vocês. Eu tenho aqui uma técnica, eu tenho aqui um conceito que é fundamental você saber. E aí eu venho com um conceito que eu vou passar no meu ponto 1 ou no meu tópico, ou seja lá o que for. Ou seja, quando eu uso o gancho da prevenção, eu estou elevando a atenção deles porque eles vão querer saber o que fazer caso aconteça algo parecido com eles, como no exemplo aqui do meu maior fracasso, tá? Isso vocês podem usar em vendas, em aula, em desenvolvimento de colaborador, de líder, em palestra, no que for. Imagina você chegar aqui nesse gancho da prevenção, você está fazendo um treinamento, você está fazendo uma palestra para líderes, alguma coisa, e você fala assim, olha, eu já fui líder e uma vez eu errei e isso custou meu emprego. Se você não quer correr esse risco, eu vou te falar tal coisa que vai te livrar disso. Ou seja, a pessoa se identifica com a história que você conta, pode ser uma micro história, pode ser uma história média, uma história maior, e ela tá interessada em saber. É totalmente diferente de você só chegar e abrir o tópico falando, olha, se você é líder, eu tenho aqui uma dica de ouro para você. Porque ele não sabe. Agora, se você contextualiza, se você conta uma coisa, e principalmente que você viveu essa coisa, é muito mais importante e é muito mais relevante para quem assiste, para quem te ouve, porque ele quer evitar aquilo que você já passou ou está passando. E esse é o gancho da prevenção. O próximo é o gancho da realização. Então, o gancho da curiosidade, eu tô de olho no presente. Eu, ao longo ou uma vez aconteceu outra coisa e tal, e hoje eu aprendi uma coisa,
Então tá ligado ao presente, e aí eles querem saber o que é essa coisa. O gancho da prevenção vem no passado, ou seja, olha, já aconteceu comigo isso, ou já aconteceu com um líder que eu conheço, já aconteceu com um consumidor, já aconteceu com um cliente que quis economizar, já aconteceu. É o passado. E a pessoa, para que este passado não seja o presente ou o futuro dela, está interessada em saber qual é a solução. E aí a gente chega no gancho da realização. Nesse gancho da realização é quando eu jogo para o futuro. Eu jogo para a audiência. Eu normalmente falo assim, você já pensou se existisse uma maneira de você se conectar com as pessoas de maneira rápida, prática e sem nenhuma dificuldade? Quem aqui gostaria disso? Se eu estivesse fazendo, por exemplo, uma palestra, uma mentoria para palestrantes. Imagina que tem um monte de palestrante na minha frente e eu falo assim, pessoal, existe uma técnica imbatível, infalível, para você se conectar com a sua audiência imediatamente, em menos de 30 segundos no início de uma palestra. Quem de vocês gostaria de saber qual que é essa técnica? E esta parte da pergunta, do quem de vocês, blá blá blá, é muito importante, porque é aí que você conecta a vontade com a sua audiência. Porque quando a pessoa, por mais que você saiba que eles estão ali por causa disso e que eles querem saber e tudo mais, esta pergunta com a resposta deles é muito importante. Alguém aqui quer saber se tal não sei o quê? Então, se for um produto ou serviço, pega um benefício do seu produto, algo que ele entrega ou a consequência daquilo que ele entrega. Lembra daquele exemplo que eu sempre uso, que é sobre a furadeira. A furadeira, você não está vendendo uma furadeira, você não está vendendo um furo. Você está vendendo um quadro na parede, você está vendendo um conserto, você está vendendo um móvel feito à mão, você está vendendo outra coisa que é a consequência do benefício. Ok? Então, você vende isso e você pergunta, você estaria interessado em? Você gostaria de saber sobre? Como é que um líder pode dar um feedback duro e assertivo sem magoar o seu colaborador? Alguém aqui tem interesse em saber isso? Porque quando ele fala eu tenho, acontece uma coisa no cérebro dele que faz com que ele deseje mais aquela informação do que você só chegasse na informação. E por que isso, gente? Porque existe um processo no nosso cérebro, enquanto isso na caixa preta, existe um processo no nosso cérebro chamado priming, que é uma preparação para ação, preparação para um pensamento, preparação para uma elucubração, para uma reflexão. E quando você dá esses dados, quando você dá essa informação prévia, que não é a informação final, o cérebro já começa a trabalhar coisas e ele deixa umas lacunas que ainda não tem resposta, porque você não traz a resposta imediatamente, e que ele quer preencher esta lacuna. Então é justamente isso que faz o nível de atenção aumentar. Eu não sei se eu já comentei sobre isso, eu quero acreditar que sim, talvez até não é natureza humana, é quando eu falei que nós somos seres, desvendando o algoritmo humano, seres emocionais. As nossas emoções nos controlam, as nossas emoções nos guiam, as nossas emoções nos fazem decidir ou não decidir e nós nos atraímos ou nós nos afastamos de coisas se elas parecem uma recompensa ou se elas parecem uma ameaça, né? Então, quando você utiliza esses ganchos, você está transformando a sua informação numa recompensa. Porque você está colocando um contexto, um dilema, um problema, uma situação, um benefício e o seu conteúdo, aquilo que você tem para falar principal, é a solução para isso. E isso alivia a nossa dissonância cognitiva ou alivia os nossos vazios ou gaps cognitivos. E isso para o cérebro é um prazer gigantesco. Ele adora quando isso acontece. Então isso só melhora e só aumenta a atenção das pessoas para o seu material. O gancho da manada. Esse aqui é muito legal. Esse aqui é muito bacana. Eu tenho uma dinâmica que eu faço dependendo do perfil da audiência que eu estou trabalhando, dependendo do tipo de palestra ou treinamento que eu estou dando, dependendo dos objetivos que eu tenho a alcançar.
porque ele é muito forte, ele é muito impactante. E algumas pessoas costumam não gostar. Então eu sei que eu perco algumas pessoas, às vezes, quando eu uso isso, porque elas ficam um pouco chateadas com o que eu falo. Mas tem algumas palestras ou treinamentos que eu começo falando assim, olha, eu sei de uma coisa, vamos dizer que tem 100 pessoas me assistindo. Eu sei de uma coisa já antes de começar esse treinamento. Eu sei que 80% de vocês não vão mudar em absolutamente nada. Não vão colocar nada em prática e ainda vão falar mal do meu conteúdo. E tá tudo bem. O meu interesse é nos 20% restantes, porque são 20% de pessoas que vão dar atenção, que vão querer colocar em prática, que vão pensar no que elas têm que fazer, que vão experimentar, vão errar, vão ter dúvida, vão sanar as dúvidas, vão tentar de novo e tal, não sei o quê. Só que desses 20%, a metade vai desistir no meio. Vai falar que é muito difícil, vai falar que já tentou de tudo, vai falar que já fez tudo que ela poderia fazer, que é o método que não funciona, que não sei o que, tal. E vão sobrar 10% que vão perseverar. Eu estou dando esse treinamento para esses 10%. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Em qual dessas porcentagens você quer estar? Você vai estar nos 80%, nos 20% ou nos 10% finais? E aí eu entro com todo um speech e tal, não sei o quê, mas vocês entendem como isso, o gancho da manada, é assim, você traz um exemplo não tão positivo ou negativo do que a maioria das pessoas faz. Por quê? Nenhum de nós gosta de ser a maioria das pessoas. Nós gostamos de pensar que nós somos indivíduos, que nós somos individuais, que nós somos nós, que cada um de nós é especial, é diferente, não entra em papinho, não cai em golpe, não faz coisa errada, não sei o quê. Então, quando você utiliza esse gancho da manada, é o inverso. Você não usa, por exemplo, tem o gatilho do pertencimento, não é esse o nome, do Cialdini, que as pessoas gostam de fazer aquilo que outras pessoas já fazem. Por exemplo, no hotel existe lá um bilhetinho junto às toalhas falando, olha, 70% das pessoas que vêm aqui nesse hotel reutilizam as toalhas por mais de um dia. Isso ajuda no ambiente e tal, não sei o que, e as pessoas se sentem bem de estarem fazendo esse tipo de coisa. Isso é uma abordagem, quando você quer uma ação benéfica, e aí você coloca um grupo já fazendo essa ação benéfica, e as outras pessoas que tomarem contato, elas querem pertencer a esse grupo bacana. Agora, quando você faz o inverso, quando você fala que tantas pessoas, que a manada, que o grupo faz uma coisa não muito legal, e você pergunta para a pessoa, você vai fazer parte desse grupo? Aí a pessoa, o que é o natural, o automático do cérebro dela? Não, eu não vou fazer. Então você ganha o quê? Comprometimento. Você ganha participação. Você faz com que as pessoas se empenhem mais com aquilo que você está oferecendo. Principalmente se for um treinamento, principalmente se for uma palestra, principalmente se for uma reunião de alguma ideia e tudo mais e tal. Então esse é muito bom, cara. Então esse é um dos recursos que eu uso, é a história que eu conto, que eu falo justamente, e a real é que são esses números. 80% das pessoas que assistem uma palestra, um treinamento, no dia seguinte, elas voltam a fazer tudo exatamente da mesma maneira que elas sempre fizeram. E continuam reclamando que não tem resultados que eles gostariam. E continuam terceirizando responsabilidade, continuam culpando a empresa, o líder, as condições, a minha família, ou não sei o que, para quê? Para justificar a própria mediocridade. Agora eu fui fundo, hein? Agora foi bom, hein? Vou sentir falta disso, cara. Vou sentir falta. Esse é o gancho da manada. O gancho do conflito. O gancho do conflito é quando você, antes de trazer um dado, uma informação, vocês já entenderam?
você coloca um conflito, um dilema, que pode ser ter sido vivido por você ou ter sido vivido por outra pessoa. O legal é que tenha sido vivido por você por uma razão muito simples. Conflito e dilema é uma coisa interna, né? Não é uma coisa que as pessoas exteriorizam. Conflito e dilema, as pessoas querem saber como é que esse conflito, como é que esse dilema terminou. Se a pessoa resolveu, se não resolveu, se ela superou ou não superou, se ela se deu bem, se ela não se deu bem. Então, uma das histórias que eu uso é de uma vez que eu estava numa reunião, num grande banco nacional, falando que eu fui apresentar meu trabalho, né? Na verdade, uma agente minha na época foi comigo, e essa agente minha, ela era muito faladora. Ela contava muita história, mas história fake news, história que não era real. Ela era vendedora demais. Ela era muito vendedora e pouco verdadeira. A gente chegou na reunião e estava só a secretária do presidente do banco. Ó como era importante essa reunião. Tava só a secretária do presidente do banco. E a gente começou a falar, e aí ela começou a contar um tanto de mentira, cara. Mas um tanto de mentira que eu ficava parado na mesa assim, eu não falei uma palavra. Eu só ficava olhando pra ela assim, ó. Porque ela começou a falar que eu fazia, acontecia, que eu era isso, que eu fazia aquilo, que eu não sei o quê, que eu não sei o quê, não sei o quê. E não tava diretamente ligado ao que eu fazia efetivamente. Mas eu falei, ela que levantou esse cliente, não sou eu que vou, ela deve saber o que ela está fazendo. Ela está vendendo, eu não vou atrapalhar, só se for alguma coisa muito cabulosa que eu vou me meter aqui. Mas não me meti. E ela falando com a secretária, dali a pouco, chega o presidente do banco. Aí ele senta, bate a mão na mesa e fala, então, me fale, o que é que você faz? Olhando para mim. E as duas se calaram e viraram para mim. E ele perguntou, o que você vai trazer para cá? E naquele momento, eu já não me lembrava mais da metade das mentiras que a moça tinha contado. A secretária continuava lá, ou seja, se eu falasse qualquer coisa contrária, ia ser complicado, ia ficar estranho, ela ia falar depois pro presidente que não estava batendo uma história com a outra, eu não sabia o que falar, eu não sabia como trazer e eu queria falar do meu, porque as coisas que a outra estava falando não tinha nada a ver com o que eu fazia efetivamente, do jeito que eu fazia, qual a transformação que eu causava e tudo mais e tal. Cara, eu fiquei desesperado, eu fiquei olhando ali para ele e eu olhava para ela, pra gente, eu olhava pra ela do tipo, você não vai fazer nada? Você não vai tomar a rédea da situação agora? Porque ela sabia que ela tinha contado um monte de lorota. E ela vira pra mim e fala, então, mussarela, por favor, conte para o presidente. Cara, eu gelei naquela hora. Porque eu falei, eu minto pro presidente ou eu desminto a minha agente que estava contando mentira até agora? E aí, eu contei a minha versão. E eu fui suave, é óbvio. Eu falei, olha, tem muitas coisas aqui que a Regina trouxe e tal, não sei o quê, mas eu acho que para este caso em específico, o ideal seria a gente fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí eu emendo essa história com um ensinamento, com um fale sempre a verdade, não se esconda atrás das pessoas, ou seja, lá, lá, lá. Mas vocês entendem que o conflito, quando eu mostro o conflito em que eu estava, isso faz a pessoa querer saber qual foi o resultado? Qual foi? E por que isso? Porque isso pode trazer para a pessoa um ensinamento, um aprendizado, uma ação, uma maneira de fazer alguma coisa que ela pode usar na vida dela. Então, quando você vier com a dica, quando você vier com conceito, quando você vier com conteúdo, seja lá o que for, a proposta, a venda e tal, não sei o quê, a pessoa já está muito mais interessada no que você tem para falar. Existe dentro dela uma necessidade de solucionar aquele vazio criado pelo conflito. Faz sentido isso que eu acho isso lindo, maravilhoso. Faz sentido? O gancho da pausa. Cara, não existe nada mais eficiente na comunicação do que
uma pausa bem dada. Vocês aqui, agora que eu fiz a pausa tomando a minha bebida, eu acho que deve ter ficado claro para vocês, acho que deve ter ficado, deve ter demonstrado bastante o poder de uma pausa. A pausa faz isso, a pausa faz a pessoa fazer assim, ó, prestar mais atenção. Aqui estava coreografado, mas se vocês pudessem assistir as live class antigas, vocês notariam que em diversos momentos das minhas apresentações, eu usei isso aqui como uma pausa estratégica. Olha só que legal. Mas, quando eu falo de pausa, não é só você dar a pausa naquilo que você está falando no momento, mas é você, de repente, mostrar que um momento de pausa aconteceu em alguma coisa. Trazendo para a história do presidente do banco. E depois que eu expliquei tudo que eu tinha para explicar, eu falei, e o que eu tenho para trazer para você é isso. Ele olhou para um lado, ele olhou para o outro, ele ficou ali uns 10 segundos sem falar nada. Olhando para mim. 10 segundos que pareciam 10 horas. E aí ele disse, vocês entenderam que quando eu cadencio isso, eu vou elevando o suspense, eu vou aumentando o impacto emocional daquilo que eu estou trazendo, eu vou aumentando, é como quase se tivesse uma trilha musical, seria um tan, 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 tan. Música, por exemplo, não seria nada sem as pausas. O que faz a música não é a nota tocada, é a pausa entre elas. Tem uma história que eu conto. Eu acho que eu já falei para vocês que eu conheci vários presidentes e conheci o presidente americano, né? Quando o Bush veio para o Brasil, ele passou 2 semanas no Brasil. E eu era o apresentador oficial de todas as solenidades que ele participou. Então foi muito doido, porque é uma história muito louca. Não vou contar, porque senão vai ficar muito, muito longo e tudo mais. Mas assim, algumas coisas interessantes. Primeiro, todo dia, em 2 semanas, todos os dias, eu tomava 6 gerais. 6 gerais, uma atrás da outra. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Exército, FBI geral, FBI geral e FBI núcleo, porque existe uma turma do FBI, que é quem anda a 2, 3 metros do presidente, e tem a turma do FBI, que é o que fica em volta de tudo, de todos, snipers e tal. Tomava geral com contador Geiger, para ver se eu tinha alguma coisa atômica em mim. Tomava geral com leitor de arma química, para ver se eu tinha alguma coisa. Por que isso? Porque eu era uma das poucas pessoas que ficava a menos de 1,5 metro do presidente dos Estados Unidos. Então eu poderia ser um louco, ou eu poderia tentar alguma coisa, ou eu poderia, porque eu estava ali muito próximo dele. Então todos os dias eu tomava 6 gerais. Não só isso, eu tinha o meu personal FBI. Existia um agente do FBI que ficava a 2 metros de distância de mim durante todos os dias, do momento que eu chegava para trabalhar até o momento que eu ia embora. Ele ficou comigo o tempo inteiro. Eu trabalhava muito pouco, porque eu só tinha que apresentar e saía, eu não ficava, né, no palco onde ele estava, nem nada. Eu só ia lá, apresentava, na época era o Lula o presidente, então eu chamava o Bush, chamava o Lula, chamava as autoridades e acabou meu trabalho. 3 minutos de trabalho e eu ficava o dia inteiro sem fazer nada, mas tinha que ficar lá. E aí a minha diversão era eu ficar, assim, no começo, porque assim, nunca ninguém chegou pra mim e falou, esse aqui é o teu FBI. Eu percebi que ele era o meu FBI personal, meu FBI de estimação. Porque eu comecei a andar nos eventos, eu ia para um lado para o outro, e ele, ó, vinha junto. Falei, esse cara tá me seguindo. E ele nunca falou comigo. Aí eu comecei a brincar, porque eram momentos de tédio, né? Eu não ficava vendo lá o mesmo discurso, a mesma coisa e tal, não sei o quê. Então eu ia pro banheiro, ele ia pro banheiro.
Eu saía, eu ia não sei aonde, ele ia não sei aonde. Sempre do meu lado, sempre pronto para me matar a qualquer movimento brusco que eu tivesse ali e tal. Nós passamos 2 semanas, no mínimo 10 horas juntos por dia. 2 semanas, 10 horas juntos por dia. Ele nunca dirigiu a palavra para mim. Ele nunca falou comigo. No último dia, tinha dado tudo certo, terminamos o último evento, terminamos a última solenidade, o presidente já tinha entrado no helicóptero dele, já tinha ido embora, já estava tudo seguro. Eu viro para ele e falo assim, posso tirar uma foto com você? E ele, assim. Ele olha para o lado, eu tô aqui, ele olha para lá. Ele olha para o lado e fala, para que você quer tirar uma foto comigo? Aí, como já tava tudo bem, tudo certo, eu falei, porra, meu. E nisso a gente tá conversando em inglês, tá? Nós não estamos conversando em português. Falei, pô, nós passamos 2 semanas juntos, cara. Eu quero tirar uma foto sua. Aí ele falou, tudo bem. E assim, sem mudar o negócio. Tudo bem, pode tirar. E ficou com o rostinho pro lado. Por que eu contei essa história? Primeiro que é uma história legal, uma história interessante. Fazia tempo que eu não lembrava dessa história, eu lembrei agora. E segundo, porque é o momento de pausa da resposta dele que gera uma curiosidade. E daí eu poderia trazer, complementar com alguma coisa que fosse interessante ou que tivesse relevância dentro dessa história, porque também não adianta nada você usar uma história que não tem relevância no seu conteúdo só porque ela é legal. Ela tem que ter relevância. No caso, eu usei aqui para mostrar dessa questão da pausa. Como eu sei que tem gente que não acredita, que acha que muita coisa minha é papinho, ó que legal. Ó o que eu achei, inclusive. Ó o meu FBI. Ó o meu FBI, cara. Olha lá meu FBI. Meu personal FBI. Ó que legal. Eu não sei nem o nome dele. Não é o típico FBI, cara? Não é o típico FBI? Bigodinho, óculos escuro, pronto ali, ó, paletó aberto, uma pistola debaixo do braço. Pô, é classe A, cara. Muito bom, muito bom. No final das contas, aliás, no final não. O nosso próximo gancho é o gancho da confusão. Eu tenho uma dinâmica, eu tenho uma rotina que eu uso para abrir algumas palestras minhas. E ó, César Fidelis, tu não rouba minhas coisas não. Se tu vai usar, tu cria as tuas, hein? Já te falei, eu sei quando tu usa. Eu sei que você usa, inclusive. Viu? Eu sei que você usa. Você cria as suas, seu sem vergonha. O gancho da confusão. Eu abro a minha palestra falando assim, o que você faria se quando você estivesse trabalhando, do nada, caísse uma maçã na sua cabeça? Você entende que esse enunciado, essa pergunta, não faz muito sentido? Ela cria uma certa confusão e ela faz a pessoa ter que interiorizar e refletir, fazer uma reflexão do que significa aquilo. Primeiro, se ela entendeu direito aquilo que eu disse. Neste caso, ela vai ter que construir esta situação na mente dela e ela vai ter que pensar em como ela reagiria caso isso aconteça e trazer uma resposta para mim. Então eu falo, pô, e aí, o que você faria? Ah, eu faria tal coisa. Ah, eu ficaria bravo. Ah, eu ficaria tal não sei o quê. Ah, eu ficaria papapá. Olha o César Fidelis aqui, ó, falando, ó. Tô inovando. Você sabe, né, César? Não preciso nem falar, né, cara? Você sabe. Usa o teu, cria o teu caminho. E aí eu elucido e eu falo, gente, alguém aqui, então esse é um momento de interação, alguém aqui conhece alguma história que aconteceu há muito tempo de alguém que estava trabalhando embaixo de uma árvore e de repente caiu a maçã na cabeça dele? Aí aparece lá, não sei, tal, não sei o que, é Isaac Newton. E aí eu venho, e o que Isaac Newton fez com a maçã que caiu na cabeça dele? A lei da atração dos corpos e tal, ou seja, eu vou
evoluindo, desdobrando, e acontecem outras coisas que eu não vou contar aqui, porque senão o César vai querer usar nas palestras dele. E eu vou desdobrando, e aí eu trago um conceito, uma mentalidade de que não adianta, que o conhecimento não estava na maçã, estava no Isaac Newton. E que eu vou trazer diversas coisas aqui hoje, que se você não estiver preparado, não tiver humildade, não tiver interesse, você vai fazer o que muitas pessoas falaram que iam fazer. Iam ficar nervosos, iam comer a maçã, ia jogar a maçã longe, ia atacar a maçã em outro e tal. E aí eu faço toda uma dinâmica. Mas é o gancho da confusão. O importante dessa história é que é o gancho da confusão. Ou seja, eu gero uma confusão para que eu solucione essa confusão depois. Pode ser mais demorado, como essa minha rotina da maçã na cabeça, ou pode ser uma coisa muito rápida, como, por exemplo, abrir uma palestra falando assim, ó, essa você pode usar, César. Abrir usando assim, usar abrindo assim. Nenhuma pessoa no mundo morreu até hoje de mordida de cobra. Uso o gancho da pausa, deixo eles refletirem, ver se eles entenderam direito e tal, não sei o que, não sei o que. Porque o que mata é o veneno. E aí eu trago um ensinamento em cima, por exemplo. Então pode ser curtinha assim. Você só está usando para o cérebro dar um... Peraí, o quê? E descolar da cadeira e prestar atenção. Nenhuma pessoa morreu por mordida de cobra no mundo. É uma coisa que parece contraintuitivo. E aí você elucida, você fala, na verdade, o que mata é o veneno. Então, se uma cobra não tem veneno e te morde, você nunca vai morrer de mordida de cobra. E assim você continua e tal, não sei o quê. Deixa eu ver se tem mais algum gancho. 50 minutinhos. 50 minutinhos com chororô no começo? 50 minutinhos com chororô no começo. E o mais importante... E eu acho que essa talvez seja a última dica que eu vou dar para vocês. Ó, que doido! O mais importante. Existem 2 passos do sucesso em comunicação. Guardem isso. Se vocês nunca anotaram nada na Live Class porque vocês são uns puta preguiçoso, anota isso agora. Existem 2 passos de sucesso na comunicação, principalmente na comunicação humana de alta performance. O primeiro deles, nunca entregue todos os seus segredos e todo o seu conteúdo de uma única vez. E com isso, senhoras e senhores, nós chegamos ao final da nossa Live Class, a Live Class mais curta do mundo. Mais curta do mundo. Fez sentido isso? Fez sentido esses ganchos? Se vocês utilizarem esses ganchos, vocês vão ter mais atenção, mais adesão das pessoas, vai facilitar com que as pessoas comprem a sua ideia, a sua vontade, a sua proposição, a sua sugestão, o seu conceito, a sua palestra, o seu treinamento, o seu produto, seja lá qual for. Érica Noblau, caso você não tenha entendido, o primeiro é nunca entregue todos os seus segredos e nem todo o seu conteúdo. E é isso. O segundo eu não vou entregar, né, porra? A Erikit já mandou um. E o segundo? É só isso, só isso. É só um xiste, Vamos lá, pessoal. História é a seguinte, vou simplificar. Boa noite, Davi. Seja muito bem-vindo, cara. Tudo bem? Tudo bem? Muito legal. Que bom que você adorou. Pena que você chegou agora, cara, porque eu tenho um negócio não muito bom pra falar. Na verdade, não é que não é muito bom. Eu vou ser bem simples e vou ser provavelmente pouco emocional nesse momento. O começo realmente me emocionou porque vocês sabem, quem tá aqui sabe o carinho, o amor que eu tenho por isso aqui, né? Sabe o quanto que isso é importante para mim, o quanto que eu sou comprometido com a Live Class, o quanto que eu tenho isso como um propósito, como uma missão. E aí, o que aconteceu, assim, resumindo muito, é que entrou um projeto gigantesco aqui.
no escritório. E que isso vai tomar um tempo animal, principalmente nas quintas-feiras. Na verdade, assim, é na semana inteira, mas a quinta-feira é o ápice do negócio. E aí tem também transmissão, tem um monte de coisa e tal, não sei o quê. E isso vai fazer com que eu não tenha tempo suficiente para dar atenção, a atenção necessária para a live class. E uma coisa, eu sempre falei para vocês do meu compromisso de vir aqui, do meu compromisso de estar presente, do meu compromisso de compartilhar o conteúdo e tudo mais, só que existe um outro compromisso que é anterior ao da live class, que me guia também, que é o meu compromisso de sempre trazer algo com qualidade, algo que eu tenha me debruçado sobre, algo que eu prepare, né? Vocês veem aí que eu tenho o texto que eu faço, eu tenho os meus slides, eu tenho a estruturação daquilo que eu vou falar e tal. Eu não lembro se em alguma live class eu vim no freestyle total. Na live class eu nunca vim no freestyle. E aí o que vai acontecer da agora para frente é que muito provavelmente eu ia ter que escolher qual prato que eu ia ter que deixar de girar. Certo? E eu não vou deixar de girar o prato de um cliente meu. Não posso fazer isso, né? Então, na verdade, o que vai acontecer é assim. É um intervalo. Uma pausa que eu vou dar. Eu não sei ao certo quando e como eu vou voltar. Eu estou pensando em maneiras de fazer isso, porque tudo aconteceu agora muito rapidamente, eu estou tendo que tomar decisões no andar da carruagem, né? Mas eu sei que não vai acabar de vez. Então, assim, eu estou pensando que de repente eu posso começar a fazer uma vez por mês, para não parar de fazer e continuar trazendo qualidade. Então eu faço uma vez por mês, mas eu faço uma vez por mês um pouco maior, ou mais completo, eu não sei, né? Alguma coisa assim. Tinha pensado em uma vez a cada 2 semanas, mas eu já sei que não vai dar, porque agora para mim já estava apertado, antes de entrar esse projeto, já estava muito apertado. Assim, não é que estava apertado, mas estava certinho, né? Tanto que vocês sabem que muitas vezes eu tive que gravar live class porque eu não conseguia estar aqui com vocês. Mas eu tinha o tempo de preparar, de gravar e tal, não sei o que, e talvez eu não tenha a partir de agora, né? Então, eu ainda não estou com a ideia muito clara. É óbvio que a live class não vai acabar. É óbvio que não vai acabar. Isso é uma coisa que, cara, eu me divirto muito. Eu gosto muito de estar aqui. Eu gosto de compartilhar isso aqui com vocês. Eu gosto de estar com vocês. Ó, que nem a Erika falou aqui, ó. Faço uma masterclass. Mensal é para não nos sentirmos. Então. Exatamente. Eu faço uma masterclass, entendeu? Deixa eu ver aqui o que é mais que ela... De toda forma, em plena pandemia, você tem um trabalho grande e uma excelente notícia. Sentiremos muito sua falta e dos papos. Não, mas eu não vou sumir totalmente. É só porque eu não consigo, eu não vou conseguir, né? Eu não tenho braço para tudo isso, né? E na verdade, nem hoje era para eu estar aqui, mas aí eu fiz questão. Eu falei, eu não vou sumir do nada, porque aí os caras vão fazer macumba com o meu nome... E meus dentes vão cair, o resto de cabelo que eu tenho vai cair, vai apodrecer. Então eu falei, eu vou levar conteúdo, porque também não acharia certo eu só chegar aqui e falar, pessoal, a gente se vê qualquer hora, beijo, tchau, foi mal, tô indo trabalhar, depois eu volto, né? Não faria isso. Só que eu não sei ainda como é que vai ser. Então eu não sei se a gente vai fazer um intervalo aí um pouco maior, de 1-2 meses. O projeto tem 2 meses de duração. Se a gente faz 1-2 meses de intervalo total e aí eu volto de novo toda semana, ou se eu vou fazer uma vez por mês pelo menos e depois a gente vai aproximando, eu não sei.
Eu não sei, inclusive aceito ideias, tá? Inclusive aceito ideias, se vocês tiverem alguma ideia, alguma coisa e tal. E eu vou soltar umas pílulazinhas, vou soltar uns pedacinhos de conteúdo ao longo dos tempos agora pra frente, que é muito mais fácil para eu produzir isso, até porque muita coisa eu já tenho, muita coisa eu já fiz, então é só eu ir soltando aos poucos umas pílulas, umas coisas e tal. Continuo no LinkedIn, vou continuar no YouTube, continuo mais ou menos no Instagram, mas agora talvez eu esteja mais presente até no Instagram por conta disso, de não estar fazendo e tal. Mas é isso. Então, assim, não tem nada de errado, não tem nada de ruim, não tem nada de nada. É uma explicação que eu dou para vocês, principalmente para vocês, meus veteranos, que me acompanharam aí e seguiram comigo. E que vai continuar. Vocês não vão se ver. Vocês não vão. Pequenos gafanhotos. Vocês não vão se ver livre de mim assim tão fácil. Não é assim tão fácil. Saibam disso. Cezinha falou, meu agradecimento no nível mais profundo pelo vínculo criado, você é o cara, sentido de você cruzar nossos caminhos não é o da doação de conteúdo. Pausa. Ô viado. Já tá aprendendo, né, César? Mas sim do compartilhamento de amor, é isso mesmo. Sairemos dessas lives melhores, comunicadores do amor pelo ser humano. Gratidão, sucesso ao infinito e além. Não fica nessas de despedida não, César. Não é despedida, cara. Não é despedida. Aquele chorinho meu do começo era tudo falsidade. Era tudo teatro. Eu fiz teatro, né, cara? Eu tenho eu tenho DRT de ator, cara. Eu fui ator na minha tenra juventude. Eu fiz teatro, eu fiz publicidade, eu fiz um monte de coisa e tal. Érica Noblau, Masterclass já? Muito provavelmente, Érica. Isso está me agradando bastante. Gui Soares! Márcio, sinta-se abraçado nesse momento. Parabéns, sucesso. Obrigado por tudo. Estarei aqui sempre, com certeza. Agora, aproveitando aqui, ó. Érica, uma coisa que... Érica e todos, na verdade. Uma coisa que eu gostaria muito era fazer... De repente, que eu não vou vir aqui, aí a gente pode fazer um papo freestyle. Eu sei que eu já prometi isso, mas eu vou pedir novamente. Eu tenho o contato de vocês. Eu vou, se vocês topam, a gente fazer aquela conversa nossa, do Zoom. Aí eu quero marcar de verdade, que eu não quero deixar passar isso não. Eu quero, eu vinha já enrolado, por isso que eu não tinha marcado. Tô devendo uma mentoria pro Servilha, que ainda vou entregar essa mentoria para ele, mas é que realmente nos últimos tempos tem sido uma loucura, como a Érica falou, graças a Deus, eu só agradeço e agradeço a cada um de vocês. Então, gente, sei lá, eu me senti na obrigação de dar essa satisfação para vocês, eu me senti na obrigação de... Não é nem obrigação, eu me senti muito à vontade de compartilhar isso com vocês, porque, pô, nós estamos numa jornada juntos, né? Nós estamos numa jornada juntos, a gente tá fazendo coisas e tudo mais e tal, e tudo bem, desvios de rota acontecem para todos, né? O importante é a gente saber que, pô, estamos continuando, vamos em frente aí e tudo mais. Então, gente, eu tô falando tudo isso só para dizer que semana que vem não tem live class. Caraca! Semana que vem não tem live class. E na outra? Não sei, provavelmente não. Daqui 3 ou 4 semanas deve ter uma. Vocês vão ficar sabendo, eu vou anunciar nas minhas redes sociais, vou mandar e-mail para todo mundo. E eu quero muito que assim que eu retorne, ou numa Masterclass mensal, ou nas live class já tradicionais, que vocês estejam com a gente, porque ainda tem muita coisa pra gente trocar ideia, entendeu? Então, basicamente é isso. Aí, ó, a Eriquinha falou, nossa conversa Zoom vai ser legal? Vai ser mesmo. Eu vou chamar todos vocês para deixar que eu vou resolver isso o mais rápido possível. Jorge falou que adoraria também. Davi falou, ó, valeu mesmo, Márcio. Até a próxima, querido. Tudo de bom. Valeu, Davi. Porra, cara. Obrigado aí por acompanhar a gente, viu? Mas tem a palestra do César. César, o que parou, por enquanto, foi só... momentaneamente, foi a live class. O nosso combinado continua tudo igual. Nada acaba, nada para. Até porque a gente pode usar isso depois para uma próxima live class, para ajudar as outras pessoas também a crescerem nos seus desafios e tudo mais. Então, pessoal,
Estamos conversados? Estamos conversados? Eu fui muito bobinho, né? No começo hoje, né? Mas eu emocionei. Eu não achei que eu fosse emocionar. Olha que doido. E eu emocionei forte, cara. Emocionei de verdade. Ai, meu Deus. Stelitia falou até a próxima, vou aguardar. Érica falou, nossa, super gratidão por tantas horas de dedicação. Eu acho que é uma dedicação mútua, né, Érica? Dedicação de vocês com o que eu estou fazendo, de dedicação minha com o que eu estou fazendo, com o que nós estamos fazendo, né? Eu acho que é muito bacana. Acho que talvez por isso que eu tenha me emocionado tanto. Então, gente, ó, beijos, abraços, piparotes. E a gente se encontra muito em breve. Meu, não some, bateu saudade? Me manda mensagem no LinkedIn, me manda mensagem no Instagram, porque eu vou sentir saudade de vocês, tá bom? Nós formamos um grupo muito bacana, é verdade. Viu como na internet dá para se conectar com as pessoas? Total, a gente é a prova viva disso, Érica. E só vai ficar melhor, só vai ficar melhor. Talvez isso esteja servindo para a gente se aproximar mais ainda. Eu gosto de pensar desse jeito. Gente, muito obrigado. Muito bom, valeu. Beijos para vocês, até mais. Tchau.